Sabe aquela sensação de estar sempre deslocado, como se o mundo inteiro funcionasse com base no manual que você nunca recebeu? Como se as outras pessoas vivessem seguindo um roteiro, e você tivesse que improvisar o tempo todo? Hoje vou te contar o relato da minha vida. Vida onde a rejeição parecia uma constante. Eu tentava me encaixar, me calava, me escondia, tudo para ser aceito. Mas foi só quando parei de fingir que descobri uma verdade profunda. Eu não era rejeitado. Eu era chamado. Espero que esse relato te ajude a também se conhecer melhor, se transformar e se encontrar. Durante anos, eu me senti um rejeitado. Não era só nas grandes situações. Era nas pequenas coisas, nos silêncios constrangedores, nos olhares que evitavam, nas palavras ditas como brincadeira, mas que carregavam espinhos. Desde pequeno, havia uma inquietação dentro de mim. Enquanto outras crianças pareciam se encaixar com facilidade, riam, brincavam, formavam grupos com naturalidade, eu observava tudo de longe, me sentindo sempre um passo atrás, sempre fora de ritmo. A impressão era de que existia uma barreira invisível entre o que eu era e o que o mundo esperava de mim. E isso me doía, mas eu nem sabia dar nome àquilo. Em casa, o sentimento não era muito diferente. Sim, havia amor, mas não havia compreensão. As pessoas me escutavam, mas não me entendiam. Era como se eu tivesse que traduzir o tempo todo o que sentia. E mesmo assim, ninguém falasse a minha língua. Com o tempo, aprendi a esconder partes de mim. Porque ser mal interpretado doía mais do que o silêncio. E o silêncio, por mais vazio que fosse, pelo menos não julgava. Mas o que pouca gente percebia é que, por dentro, havia um turbilhão. Eu sentia demais. As brigas dos outros me afetavam como se fossem comigo. Os ambientes carregados me deixavam exausto. Eu percebia tristezas nos sorrisos, pressentia coisas que nem tinham acontecido. E quando tentava compartilhar isso com alguém, ouvia que eu estava exagerando. Você é sensível demais, isso é coisa da sua cabeça, diziam. E, aos poucos, eu comecei a acreditar que o problema era mesmo comigo. Foi então que decidi me adaptar. Comecei a sorrir quando não queria, dizer tudo bem quando algo me machucava, a rir de piadas que não achava graça. Eu apenas queria pertencer. Queria sentir, por um instante que fosse, que eu era aceito. E sabe o que é mais triste? Isso funcionou. Por fora, parecia que eu estava indo bem. Mas por dentro, a cada gesto forçado, a cada silêncio engolido, eu me afastava mais de mim. A alma não aguenta ser ignorada por muito tempo. E a minha começou a gritar. No começo, os gritos vieram em forma de ansiedade, dores no corpo, insônia, tristeza sem motivo. Até que um dia, eu simplesmente não consegui mais fingir. Foi nesse ponto de exaustão que as coisas começaram a mudar, bem devagar, quase imperceptivelmente. Como se algo estivesse tentando me acordar, mas com delicadeza. Pequenos sinais começaram a aparecer. Um sonho que se repetia. Uma frase pichada no muro. Você não está sozinho. Coincidências que tocavam fundo, como se tivessem sido escritas para mim. A intuição começou a ficar mais forte. Eu entrava em lugares e sentia calafrios. Sabia o que a pessoa ia dizer antes que ela abrisse a boca. Sentia presenças. Desejava silêncio. Um silêncio profundo, não o de desligar o celular, mas o de mergulhar dentro de mim. E foi nesse mergulho que tudo começou a mudar. Porque no silêncio, não dá para fugir. A dor aparece. Os medos também. Os traumas, as mágoas, as vergonhas. Tudo aquilo que eu passei a vida inteira tentando evitar, veio à tona. E veio com força. Mas, junto com essa avalanche de emoções, algo muito especial começou a nascer, a verdade. Pela primeira vez, eu olhei para mim mesmo sem máscaras. Me vi como era, com as falhas, com as feridas, com a luz que eu tinha esquecido que existia. Descobri que muita coisa que eu chamava de meu jeito era, na verdade, uma resposta ao medo da rejeição. E que muitas decisões que tomei foram tentativas desesperadas de ser aceito. Esse processo não foi bonito, nem fácil, mas foi verdadeiro. E a verdade tem o poder de curar, mesmo quando dói. Aos poucos, aquela luz que eu tinha escondido começou a reaparecer. Eu comecei a sentir novamente quem eu era, o que me tocava, o que fazia sentido para mim. E a vida, com sua sabedoria silenciosa, começou a me mostrar que tudo aquilo que eu chamava de fraqueza era, na verdade, a minha maior força. Só que tem um detalhe que ninguém te conta. Quando você começa a se curar, nem todo mundo vai gostar. Algumas pessoas se afastam. Outras te julgam. Dizem que você mudou demais.
Que está diferente. E é verdade. Você está mesmo diferente. E pela primeira vez, isso é uma coisa boa. Mas dói. Dói perceber que nem todos querem ou conseguem caminhar com você nesse novo estágio. A sua luz passa a incomodar quem ainda vive na sombra. E aí você precisa ter coragem. Coragem para continuar mesmo sem a aprovação que você tanto buscou. Coragem para ser você, sem precisar se esconder. Durante um tempo, isso pode parecer solidão. Mas não é. É espaço. Espaço para você ouvir sua própria voz. Para descobrir sua missão. Para reconhecer, finalmente, que você não veio ao mundo para se encaixar, mas sim para transformar. E não é transformar o mundo com discursos, com fama ou com grandes feitos. É transformá-lo a partir da sua presença. Da sua verdade. Do seu olhar. Você não precisa provar nada. Você só precisa ser quem é. E isso, por si só, já é poderoso. Com o tempo, você vai perceber que começa a atrair pessoas diferentes. Almas que vibram como a sua. Gente que te entende com poucas palavras. Que não exige que você se explique o tempo todo. E aí você entende, você nunca esteve sozinho. Existe uma rede silenciosa de pessoas como você. Gente que foi rejeitada, desacreditada, subestimada, mas que não desistiu de si. E agora, essas pessoas estão começando a se encontrar. Depois de todo esse caminho, você volta para o mundo. Mas não é mais o mesmo. As máscaras caíram. Os nãos vêm com mais facilidade. Os limites são respeitados. Você aprende a se proteger sem se afastar do mundo. Aprende a amar sem se anular. Aprende a servir sem se sacrificar. E, acima de tudo, você aprende a viver com propósito. Ser escolhido não é um título. Não é um privilégio. É uma responsabilidade. Uma missão. É sobre manter a consciência viva mesmo quando ninguém está olhando. É sobre sustentar a própria verdade nos detalhes, nas escolhas diárias, na forma como você trata os outros e a si mesmo. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada rejeição foi um empurrão, que cada silêncio foi um convite, que cada dor foi uma preparação, e que eu nunca fui errado. Apenas estava despertando no mundo que ainda dorme. Se você também sente isso, se essa história ecoa dentro de você, então talvez você também tenha sido escolhido. Não para ser melhor, mas para lembrar quem você é. Para guiar, mesmo que em silêncio. Para iluminar, mesmo que aos poucos. E talvez, o mundo esteja esperando exatamente a sua luz. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E volte sempre a esse vídeo quando você também se sentir rejeitado ou não compreendido. Nos encontramos em breve.